Bem, pessoal, hoje é a aula 8, tá? De vocês, entendeu? A gente está iniciando agora a aula, como se falou, hoje é do meridiano do estômago, tá? Vamos lá. São as nossas faculdades que são parceiras. O Atlas que a gente fala para vocês pegarem da Edneia, tá? A gente não ganha nada, mas ajuda vocês. Agora vamos entrar agora nos três rodízios dos meridianos das quatro partes, né? Isso aqui é a teoria que a gente sempre explica para vocês com a mutação do Yin Yang. O tamanho das agulhas que tem no mercado. Lembrando que a de 1 polegada ela pode variar um pouco, eles podem colocar 0,30 por 30, entendeu? Nunca chegando a 0,30 por 45, entendeu? 45 é o tamanho dela, tá? 25 é o tamanho, 0,25 é a espessura. Normalmente eles interferem, por exemplo, aqui é 0,25 por 30 em vez de 0,25 por 25, mas é 1 polegada, é muito pouca diferença, tá? Chegando a 45 já é 1,5 polegada, daí já é diferente, entendeu? Até 35 pode considerar 1 polegada. Mas você sempre tem que tomar cuidado para controlar a parte. A parte de tonificação e sedação, isso cai em prova, então vocês têm que estudar, entendeu? Aqui é a angulação, né, que é o antigo chicote do dragão, e a regulagem, né, que a gente sempre usa a regulagem também. A medição, vocês têm que decorar a medição, porque como que vocês vão estar achando no corpo da pessoa, tá? E a gente, por exemplo, aqui eu falei de 3 polegadas, mas tem a de 5 polegadas. Como assim? É só somando, aí você vai somar 3 polegadas com a de 2 polegadas. Entendeu? Ah, 7 polegadas, você vai colocar duas de 3, entendeu? Ou uma palma inteira, né? Que é como faltou um dedão ali, que é considerado 4 polegadas, mais uma de 3, por exemplo, entendeu? Vamos lá, a gente está ainda no primeiro rodízio. Hoje é a terceira aula, que é Tu Yang o estômago. É das 7 horas às 9 horas da manhã. Por quê? Porque esse horário, normalmente, se você reparar o Yang em cima, que é o primo do estômago, que é no braço, que é o intestino grosso, ele é das 5 às 7. É o horário, normalmente, que a gente vai no banheiro, entendeu? Para evacuar, né? Em teoria, teria que ser esse horário para ajudar o intestino, como se fala, tá? Eliminando as impurezas, tá? Daí, das 7 às 9 é o horário da primeira alimentação que nós deveríamos comer, né? Por exemplo, é muito difícil eu tomar café. Eu tento até me policiar alguns dias, conseguir tomar café da manhã, tomar um suco, comer alguma coisa natural, mas o que acontece? Na realidade, esse horário, a gente, por exemplo, quando a gente vai almoçar, o almoço nosso é carregado, mas se você pegar, vou dar um exemplo, se você for viajar um dia para Inglaterra, eu nunca fui, mas eu vi vários documentários, o café da manhã deles, ele é muito reforçado, certo? Você também não precisa ir muito longe. Se você pegar, por exemplo, o pessoal do interior, que por exemplo, tem fazenda, esse negócio, você vai ver até leitão, você vai ver comida mesmo, arroz, feijão, às 7 horas da manhã. Por quê? Porque esse pessoal queima muita energia durante o dia e se eles não comerem, eles começam a ficar fraco durante o dia, passar fome e passar mal mesmo durante o dia, entendeu? Então você vê esse tipo de pessoa, por exemplo, fazendo um café da manhã muito reforçado, reforçado mesmo, entendeu? Parecendo um almoço, né? Daí na hora do almoço vocês veem também comendo bastante. Daí você vê na hora da janta eles comendo menos, entendeu? Mas você repara, por exemplo, numa cultura como a inglesa, o, o café da manhã ele é um almoço mesmo, entendeu? Bem forte. Você chega no almoço,
Você até pode encontrar, como se fala, como café da manhã, tudo bem reforçado, mas normalmente eles comem um pouco menos. E na janta, eles só tomam um lanche, esse negócio. E tem o chá da tarde, que eles que têm costume de tomar um chá, né? Algumas, por exemplo, algumas profissões não permitem, tudo por causa do trabalho, mas várias pessoas, por exemplo, a maioria tem o costume de tomar um chá da tarde e eles comerem, por exemplo, um lanche leve, esse negócio. E à noite, normalmente, é um lanche leve, entendeu? Bem leve, entendeu? Com suco, frutas, esse negócio. Mas dificilmente vocês vão ver eles comerem, por exemplo, agressivamente de noite, entendeu? Claro, né? Tem restaurantes, as pessoas, por exemplo, às vezes vai num restaurante e acabam comendo, como se fala, um pouco mais, esse negócio, mas não é o costume, por exemplo, de todos os dias, entendeu? Mas é só para vocês entenderem mais ou menos a cultura de cada um, esse negócio. Se a gente chegasse, por exemplo, há uns 1000 anos atrás, não precisa ir muito longe, né? Até as pessoas passavam mais fome do que comiam. Às vezes elas comiam, por exemplo, um dia e passavam 2, 3 dias sem comer, entendeu? Por isso que as pessoas, por exemplo, quando comiam principalmente, por exemplo, comiam carnes. Isso em algumas áreas, como se fala, complexas, né? Tá entendendo? Por isso que vem alguns tipos de comidas que, por exemplo, pode ser guardadas, esse negócio. Se você for muito, muito antes, você vai reparar, por exemplo, chegou uns 10 mil anos atrás, antes da agricultura mesmo, vocês vão reparar que isso era bem pior, né? Por isso que as pessoas, por exemplo, reparam que de 3 mil anos para trás, 3 mil anos para cá, esse negócio, vocês vão reparar que tem adquiriu, colocou pães na dieta nossa, colocou algumas coisas que eles poderiam comer, como se fala, todos os dias, mas não era, como se fala, a quantidade que a gente tem hoje, esse negócio, entendeu? Naquela época era extremamente raro a pessoa, por exemplo, ter obesidade, porque passava fome mesmo, as pessoas morriam de fome. Hoje ainda morre de fome, entendeu? Mas isso é um descaso nosso, né? A gente caso, como se fala político, um descaso, como se fala da sociedade, esse negócio, porque a gente tem condições das pessoas não passarem fome hoje, entendeu? Então, é o grande problema, como se fala, do capitalismo. Não estou reclamando do capitalismo, gente. Eu não acredito que, por exemplo, capitalismo, comunismo, essas coisas, por exemplo, a gente tinha que achar um mérito, um justo do meio, né? Como Confúcio falava, né? Mas isso daí, eu acredito que no decorrer desse século, certo, até terminar esse século para o próximo, vai melhorar bastante, entendeu? Porque os gananciosos vão começar a morrer, entendeu? Que são os mais velhos, são os imediatistas, os mais novos vão nascer, vão ter, como se fala, uma outra consciência, vão querer estar mais perto da espiritualidade, né? Vendo, por exemplo, as outras pessoas como irmãos, esse negócio, e vai melhorando, cada vez mais vai melhorando o planeta. Então, tudo é questão de tempo. Mas, voltando, lembre-se que todos os órgãos, ele tem um horário por causa de um motivo, certo? E não vem da noite para o dia isso, vem de milênios. E os estudiosos, né, os mestres de Kung Fu, que eram mestres de acupuntura, né, que eram os médicos da época, né? Por que Kung Fu? Porque, por exemplo, a acupuntura, para eles conseguirem desenvolver isso, eles
precisavam, como se fala, eles precisavam enxergar os pontos, eles precisavam entender, como se fala, onde estava, como se fala, os pontos. Então, eles, através de práticas de Qigong, que é uma arte antiga, eles, eles conseguiam desenvolver eles conseguiam desenvolver as técnicas para que possivelmente enxergasse os pontos de acupuntura. Tantos que muitos livros, os mestres antigos, eles falavam que os pontos ficavam brilhantes. Se vocês entendessem o que acontece na medicina ayurvédica, que é indiana, eles determinaram os chakras para que você pudesse concentrar sua energia, o seu pensamento, porque para essas culturas todas, o pensamento se transforma em energia nos chakras, certo? Dividido em 7 chakras. Na medicina chinesa, cada ponto de acupuntura é um chakra. É uma saída e uma entrada de energia. Essa é a teoria dos chakras. Entendeu? Só que como que eles iam explicar isso para a população em si, para que elas pudessem, como se fala, desenvolver o pensamento, por exemplo, para a arte de cura? Como? Se concentra no seu chakra, como se fala, do cardio, que é em cima do coração, para tirar todas as suas mágoas, esse negócio, que é uma dinâmica de pensamento para que vocês consigam desenvolver, certo? Faz parte até da yoga isso, né, que os yogis fazem. A yoga chinesa se chama Qigong, que é uma técnica que, como se fala, que consegue, como se fala, você desenvolver. Tanto que tem técnica, por exemplo, da nossa família, que você desenvolve para colocar energia na ponta da agulha. Mas, Cláudio, como isso? Antigamente eles usavam isso para guerra e não era muito longe. Como assim? No século passado, a gente tem os mais famosos como Wan Shezai, como Yao Tsung Shun, tudo. O irmão do meu mestre de Qigong, como se fala, é mestre de Xin Yichuan e Yichuan, que é como se fala, aluno da linhagem de Wan Shezai e Yao Tsung Shun. Ele foi aluno de Yao Tsung Shun. Um outro amigo, um irmão de treino dele, de Yao Tsung Shun, de Yichuan, ele foi o diretor da faculdade que eu fiquei lá na China. E eu vi ele colocando a agulha, como se fala, ele soltando a agulha, e a agulha parecia que a pele estava puxando a agulha para dentro da pele. Eu vi isso durante vários dias e cheguei um dia e perguntei para ele, né? E ele deu risada, ele falou assim que eu era muito inteligente, porque as pessoas normalmente elas não reparam nisso, entendeu? Daí ele falou assim que eu não tinha como ensinar isso, porque eu ia passar pouco tempo lá e tinha que ter uma pessoa que treinasse todos os dias, né? Daí ele falou que não sabia dos irmãos dele, para ele poder me indicar. Ele falou, daí ele deu a definição, assim, ou você mora aqui, ou se o universo contemplar, como se fala, você vai aprender. Daí eu, depois de muito tempo que eu voltei para cá,
Eu estava aqui já e um amigo meu, como se fala, encontrou um mestre, que é o Tsai, e tanto que o Tsai foi morar com ele durante muitos anos, entendeu? Muitos anos mesmo, décadas. E, e ele me convidou para ir lá conhecer o Tsai. Daí o Tsai, como se fala, começou a explicar da técnica de Qigong, todo esse negócio, tudo. Daí um dia eu falei para ele, né, durante um treino, falei para ele, olha, eu tive um professor de acupuntura que fazia isso, isso, isso. Ele me perguntou o nome, pediu uma foto dele. Ele deu risada, ele falou assim: então você já conhece minha família. Ele é meu irmão de treino. Então, tanto que daí depois ele foi visitar esse diretor, eu mandei como se fala, e-mail para ele e tudo na época. E ele ficou super feliz que eu encontrei o Tsai e tudo, mas depois de um ano e meio ele faleceu, né? Teve um problema de saúde, entendeu? E faleceu. E esse diretor também era muito amigo de um outro mestre meu que me ensinou acupuntura, entendeu? E cresceram juntos, né? Entendeu? Cresceram juntos, como se fala. Foi ele que me apresentou esse diretor para me ajudar a aprender. Mas assim, são histórias, são formas para vocês entenderem, como se fala que tudo é movimento. Lembre-se, a energia no nosso corpo ela não circula, ela tem que subir e descer, entrar e sair. Antigamente, e nas outras culturas, eles falam que circula. Por quê? Para eles ajudarem as pessoas a entenderem como funciona o mecanismo da energia. Ou a tradução está errada, entendeu? Por quê? Porque são línguas extremamente, como se fala, complexas para traduzir para o português. Então a pessoa tem que estudar bastante. Por exemplo, o chinês, dependendo da leitura que você faça, cada vez, principalmente se tiver em poemas, principalmente se for leitura antiga, ela tem vários significados. Então é complexo você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o Neijing, por exemplo. O Neijing é um dos mais antigos livros referente à acupuntura que a gente falou na história, todo esse negócio, né, na parte da história que a gente passou para vocês. Toda vez que os especialistas, existem especialistas para ler esses livros e publicarem versões desses livros na faculdade, ou mesmo, como se fala, para as bibliotecas, ou para o meio acadêmico mesmo, ou a gente, por exemplo, comprar numa livraria lá, esse negócio. E toda vez que eles leem esse livro, eles têm uma interpretação diferente. Não é brincadeira. Porque, por exemplo, que nem eu comentei como se fosse na aula que mostrava porque, por exemplo, um rio, o símbolo quer dizer o rio, mas é um símbolo frio, né, que a gente fala, né? Como assim frio? O símbolo é o rio e acabou. Mas não funciona assim no contexto. Então eles podem colocar o rio, então, por exemplo, você tem que fluir, a tua vida tem que fluir, o seu hoje tem que fluir. Então, depende do contexto, entende? Então, por exemplo, é muito complexo a gente colocar, falar assim, não, isso é certo, é certo, é certo. Para algumas coisas hoje, vamos supor, hoje, por exemplo, você vai ver livros técnicos, livros de medicina, todos os tipos de livros hoje, publicados hoje, ou vamos supor, nesse século, um pedaço do século passado, esse negócio, que não esteja em poema, lembrando disso, né? Principalmente na China, né? Daí eles são certos, não tem outra interpretação. A única coisa que, por exemplo, os estudiosos falam, né? Meu mestre sempre falava, na faculdade nós incentivamos você, por exemplo, para você falar que você leu o livro ou compreendeu o livro, você tem que ler 3 vezes. Então, por exemplo, a partir da sua terceira leitura, você terá
você terá a compreensão mais apurada daquele livro, entendeu? Então, se é, por exemplo, um livro normal, se é um livro, por exemplo, de matéria de estudo para você fazer uma tese, esse negócio, normalmente eles leem até 5 vezes para eles terem certeza que, por exemplo, está correta a interpretação do texto em si, entendeu? Mas o texto ele é claro e objetivo. Nós incentivamos toda vez que você escrever um livro, principalmente técnico, esse negócio é isso e aquilo, acabou. Não existe meio termo para não gerar dúbia interpretação, certo? Tirando livros de poemas, livros históricos, livros porque senão a cultura, como se fala, daí você vai ter que ter um estudioso para um livro específico. Você está entendendo? Ele não funciona dessa forma. Tem que ser pública a informação, entendeu? Quando está pública a informação, ou seja, publicada em vários meios que pode ser acessível, ela tem que ser pública. E quando ela está guardada, ela tem uma restrição governamental, né? Então, por exemplo, muitas técnicas que a gente usa aqui não estão em livros, porque elas têm restrição governamental, entendeu? Só que os professores passam porque a gente não vai ah, envolver governos nisso. A gente vai envolver saúde pública, né? Saúde para a população. Como assim? Nós vamos ter uma clínica, dificilmente a gente vai fazer um projeto público que vai envolver uma tese de um professor. Por isso que normalmente a gente não fala o nome do professor, porque eles podem ter uma represária por ter ensinado, entendeu? Então tem, por exemplo, tem uma técnica de crânioacupuntura. A gente tem técnicas para resolver problemas de derrame na nossa família. Essa técnica, por exemplo, dependendo do derrame, tudo que a pessoa esteja se recuperando, ela imediatamente ela tem que começar a fazer acupuntura. Porque quanto mais tempo ela demora, mais difícil vai fazer as alterações os neurônios, para que ela possa voltar, como se fala, os seus movimentos e ter os seus nervos restabelecidos. Então, por exemplo, quando a pessoa saiu do hospital, ela tem que imediatamente procurar fazer a acupuntura, junto com a fisioterapia, junto com acompanhamento médico, tudo junto. Não tem, nós somos os melhores, os outros são. Não, não existe isso. Nós lembre-se que a acupuntura na China ela é multidisciplinar. Então você tem o técnico de acupuntura, você tem o enfermeiro que faz acupuntura, você tem todos os profissionais de saúde que se estudam, claro, para acupuntura, vão poder fazer acupuntura. Não existe distinção, certo? Tanto que o técnico, ele tem um nome carinhoso, ele é chamado de médico de pés descalços. Por quê? Porque muitas vezes é o técnico que vai na área mais afastada, como se fala, nas áreas mais afastadas, levar um pouco de saúde para aquela população que não tem acesso a médico, entendeu? Então, eles chamam médicos de pés descalços porque eles andam de sandália, então os pés deles sempre estão sujos. E eles usam uma maleta de madeira com todas as coisas dentro para estar podendo utilizar, entendeu? Levando ervas, levando, como se fala, as agulhas para estar fazendo a acupuntura, entendeu? Aqui a gente tem o luxo de conseguir comprar as agulhas de acupuntura e descartar depois. Lá eles não têm esse luxo. Nossa, Cláudio, mas eles podem passar AIDS, podem passar. Não, a agulha de acupuntura ela não é porosa. Ela não gruda partículas de sujeira ou de sangue. Então, se, por exemplo, normalmente no hospital, na China, você não vai ver descartar as agulhas de acupuntura. Elas são mais grossas, é diferente das agulhas nossas, tá? Elas são umas agulhas, como se fala, extremamente resistentes, entendeu? E elas são mais grossas e são forjadas com um material mais resistente mesmo, para ser utilizada várias vezes. Mas
eles embebedam eles pegam as agulhas, colocam num pote, por exemplo, para estar sendo feita a lavagem dela, com iodo e álcool, algumas coisas assim. Mas assim, teve um problema nos anos 90 que começou a ter um surto de hepatite na China, hepatite C. E o governo, a primeira coisa que ele pensou foi por causa das agulhas de acupuntura, porque é amplamente divulgado nos hospitais e eles usam isso. Eles deram, eles abriram uma pesquisa específica e fizeram um teste, por exemplo, nas principais doenças relacionadas com o sangue, AIDS, a, como chama, hepatite, entendeu? Pegaram todas as doenças que são transmitidas por sangue e fizeram um teste com as agulhas em animais, esse negócio. E foi comprovado que não tem a transmissão, mesmo se não houver a limpeza. Claro, se estiver escorrendo sangue, você não vai espetar na pessoa, né? Você vai dar, por exemplo, a agulha, como se fala, ela normalmente você passar um, eles fizeram um teste, inclusive, de passar, por exemplo, simplesmente um papel na agulha, um papel toalha, certo? E espetavam. Então, por exemplo, não teve um caso. Isso daí deu mais de 99,99% de no teste. Tanto que, por exemplo, esse teste foi amplamente divulgado lá, esse negócio, e teve uma repercussão muito grande. Por quê? Porque o ministro da Saúde estava em jogo, que começou a ter esse negócio, ele foi meio que inerte para tentar resolver esse problema, então a cabeça dele estava em jogo. Literalmente a cabeça dele estava em jogo. Como assim? Se ele não provasse que esse negócio não era culpa dele, ele ia ter, era pena de morte, porque morreu muita gente, entendeu? Então, para ele, por exemplo, eu acho que durante essa pesquisa ele não dormiu, entendeu? Pelo que me contaram na época, né? O diretor da faculdade falou que, por exemplo, ele, inclusive depois que ele terminou de fazer todo esse negócio, ele ficou com tanto medo, entendeu? Ele entregou o cargo e foi para uma outra área, entendeu? Ele fez a pesquisa para estar inocentando ele, porque ele foi o primeiro acusado. Então é meio complexo lá, só para vocês entenderem. E hoje, por exemplo, o que, que eles fazem lá, se você for no hospital? Para não ter, como se fala, nenhuma margem única de algum erro, como assim? Algum erro, por exemplo, na hora de estar para fazer alguma transmissão e tá atrelando a isso, porque uma vez atrelado a isso, vai ter custo para o governo. Então eles embebedam nessa bebida, como se fala, com iodo e como se chama? Com, é, com, com álcool. Agora eu fiquei sabendo na faculdade que eles estão colocando, como se fala, em autoclave, por causa de transmissão, como se fala, por exemplo, se a pessoa chegou com coronavírus, esse negócio, porque o vírus ele não morre, certo? Então e o vírus ele é transmitido pelo ar. Então é diferente a forma, não é por causa do sangue que ficou na agulha, é porque, como se fala, é um outro tipo de processo. Então eles estão colocando em autoclave todos os materiais para não ter esse tipo de problema, entendeu? Mas, por exemplo, evolução, tudo vai evoluindo. Mas realmente as agulhas, inclusive, é muito difícil de achar uma agulha de meia polegada e de 1 polegada mesmo no hospital. Todas elas, a maioria, é de 1,5 ou 2 polegadas para cima. Como assim para cima? Tem agulha até de 1 metro lá no hospital, entendeu? Que é para colocar na coluna ou para colocar nos colaterais, nos meridianos, esse negócio, tá?
Vamos seguindo, pessoal. A energia do meridiano, ela começa no estômago, tá? Desce para o intestino grosso e volta e segue no meridiano do pulmão. No pulmão, temos ramos com ligação com o intestino, o pulmão 7, tá? No ponto do pulmão 7. Temos ramos com ligação com o intestino grosso 1. Depois, sobe para até o IG20, tendo ligação com o meridiano do estômago. Entra pelo nariz, depois passa pelo olho, na pupila do olho, passa direto para o cérebro. Por isso que o meridiano possui ligação direta com tratamento também com emocional, a parte mental, como por exemplo, esquizofrenia, pensamentos excessivos, entendeu? Por exemplo, a pessoa acorda de madrugada, ela fica pensando em todas as coisas que ela tinha que fazer durante o dia, ou vários problemas, esse negócio, e daí começa a atacar o estômago com gastrite, ela fica nervosa, daí ataca tudo, ataca o fígado, ataca o estômago, entendeu? Então, isso ele é relacionado bastante com isso, tá? Com a parte mental. No cérebro, o meridiano entra no olho, depois debaixo da pupila cai no E1, embaixo do olho, segue para o E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Na parte da cabeça. Do E5, desce pelo pescoço, entra na clavícula, daí passa pela linha do mamilo, descendo pela barriga até a parte externa da perna e termina no segundo dedo do pé, sendo o total de 45 pontos. Utilizaremos os 9 pontos especiais do meridiano para tratamento de síndromes e alguns outros pontos a mais que a gente vai estar utilizando, porque ele tem 45 pontos. Mas a gente não usa todos esses pontos, a gente vai usar alguns pontos, claro, que é para estar auxiliando em vários sintomas e que tem comprovação esse negócio. Mas lembrando que, por exemplo, vamos supor, muitos desses pontos que não vão estar sendo colocados hoje, tem pontos que a gente utiliza para fazer para emagrecimento, no sentido de reduzir a gordura visceral da barriga, né, gordura localizada, esse negócio. A gente vai estar abordando isso na aula de estética de acupuntura, tá? Mas assim, normalmente, como se fala, a gente tem os 9 pontos especiais e alguns pontos a mais para estar utilizando. Vamos lá. Agora dos 5 dos pontos especiais. Quais são? O E45, que é ponto Poço, ponto Riacho E44, ponto Lagoa E43, ponto Rio E41, ponto Mar E36. O estômago, ele é terra. Então, a mãe da terra é o que é o fogo e o filho é o metal, certo? Então, você vê que o ponto Rio é a mãe, certo? E o ponto Poço ali, que se você estiver olhando, que é o E45, é o ponto filho, tá? Nós temos que escolher, quando eu estiver fazendo a acupuntura nos nossos pacientes, devemos escolher, principalmente, certo? Qual técnica que você vai utilizar, certo? Vamos lá. Lembrando que ponto poço é para opressão interna. Você tem que lembrar da analogia de cada um. Como você está dentro de um posto, você está apertado, está sendo oprimido. Então nós sedamos. Ponto riacho, nós estamos numa floresta, morrendo de sede, a gente precisa de um riacho para tomar água, para encher nosso cantil, tirar o nosso calor. Então é calor interno, riacho. Ponto lagoa, se a gente for ver uma lagoa, a lagoa ela é uma água parada. Então tem até mosca em cima da lagoa, tirando algumas lagoas que são gigantescas. Se for, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá tem uma, você, por exemplo, vai achar uma lagoa que parece o mar, entendeu? E tem onda, entendeu? E eu estou falando lagoas pequenas. Normalmente as lagoas são pequenas, tá? Então, quando você vê uma lagoa pequena, ela não tem onda, ela é água parada, é como se fosse uma poça gigante, tá? Então, na teoria, a lagoa é assim. Então, nós regulamos. Ponto rio, se vocês verem um rio mesmo, por exemplo, um Rio Bravo nos Estados Unidos, aqui perto do Rio Piracicaba. Tem alguns rios que, por exemplo, são que você pode ter esse exemplo.
você não consegue nadar num rio, certo? Por quê? Porque o rio tem uma correnteza muito grande, certo? E se você entrar no rio, você vai afogar, você vai engolir água. Por isso que o ponto rio trata tosse crônica. Daí, o que eu uso? Depende. Então, você pode tonificar, sedar ou regular. Depende do problema que esteja estipulado naquele meridiano que provocou a tosse. Tá? E ponto mar. Ponto mar é energia de fora para dentro. Como assim? Uma onda, se você estiver sentado na praia, vamos falar, por exemplo, num lugar que eu vi que, por exemplo, acontece isso mesmo, né? Apesar que, por exemplo, teve uma vez que eu fui para Santos e aconteceu isso. Mas, por exemplo, normalmente, por exemplo, com o mar aberto de frente acontece, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Maresias. Maresias é muito perigoso você nadar na água, na praia de Maresias. É muito difícil você conseguir entrar na água em Maresias, por quê? Porque se você chegar, por exemplo, você tá, por exemplo, a onda é muito alta. E quando ela quebra, mesmo ela quebrou e você, por exemplo, não foi atingido pela onda, a água, ela te puxa para dentro do mar. Então, o que acontece? É a energia de fora que está adentrando a Terra. Então, é um ponto que é normalmente para a gente se tonificar. Tá? A primeira teoria que a gente sempre aborda é de mãe e filho. Tá? Então vamos lá. Lembrando que o estômago, o tratamento principal é relacionado com problemas digestivos e mentais, gastrite, úlcera, esquizofrenia, pensamento excessivo, por exemplo. O E45 é ponto filho, nós sedamos. Por exemplo, pessoas que têm mau hálito, come toda hora, gastrite, queimação, gases, refluxo, come toda hora. Por exemplo, a pessoa não está conseguindo emagrecer, a pessoa, por exemplo, está com fissura de comida, a gente usa o E45 sedando ele. É um ponto muito bom para isso. Viu? Ponto mãe, nós tonificamos. Por exemplo, uma má digestão, a pessoa come e fica uma bola no estômago, não desce. A pessoa fica enjoada, ela não tem ácido, ela começa a rotar água, certo? Ou de regurgitação de água, não ácida, tá? Se ela tiver regurgitação de ácido, é excesso, é o E45. Se ela tiver uma regurgitação de água, não queimou a garganta dela, é uma água que ela sobe, isso é deficiência. Daí tem que tonificar, daí usa o E41, tá? Agora a gente usa a segunda teoria, que é a teoria com os pontos poço, riacho, lagoa, rio e mar, também o ponto fonte, ponto conexão, alarme e emergência. Lembrando que o ponto fonte, a energia, é de dentro da Terra para fora. Como assim? Ele está dentro. Se a gente lembra dos filmes, a gente vai ver os geysers nos Estados Unidos, principalmente no parque de Yellowstone, né? Se a gente olha, por exemplo, nos documentários, tudo, você vai ver que, por exemplo, de determinado horário, o pessoal está tudo embaixo lá, como se fala com o guarda-chuvinha, esperando o geyser explodir. De longe, porque o geyser, como se fala, a água é muito quente, né? Normalmente, porque ele tem contato com o magma que passa embaixo, né? O lençol freático ele passa, ele em contato com o magma, ele vai gerar o gás, gerar, por exemplo, o gás, né? Que é a água evaporada, e vai forçar a água a jorrar para cima, certo? Essa é a teoria que ele fala. Então a energia está dentro da Terra e joga. Então é um ponto auspicioso para se sedar. Tá? O conexão é um ponto de que liga por exemplo, o estômago ao intestino grosso, o estômago ao baço e pâncreas. É o ponto de conexão com o outro meridiano. É o ponto que trata normalmente uma doença crônica, que ele passa a doença para os outros lugares. O ponto alarme, ele chama alarme por quê? Primeiro que o ponto alarme ele vai tratar o próprio órgão ou víscera, certo? Ele vai tratar o próprio órgão ou víscera no sentido de
melhorar o próprio órgão ou víscera. Mas ele chama alarme, a tradução, porque se você pressionar ele, você vai fazer um diagnóstico, entendeu? Como assim? Se tiver um buraco, está com deficiência. Se você sentir um caroço, certo? Ou ele não está afundando, né? Ele não está entrando ele tem que ter uma resistência na sua mão. Ele não pode ter um buraco, afundar o ponto, e ele também não pode ter um caroço, porque um buraco é deficiência, um caroço é excesso. Ele tem que, quando você encostar no ponto, apertar o ponto, ele tem que segurar o seu dedo, certo? Isso com prática você vai entender isso. Por quê? Você vai pegar, por exemplo, com um buraco e vai pegar um caroço. O meio termo, que é o normal. Então, quando você colocar o dedo e reparar que ele não está deixando entrar, é porque é o normal, entendeu? E o ponto de emergência. Ponto de emergência normalmente a gente usa para sangramento, né, uma hemorragia, e também para qualquer problema extremamente difícil, certo? Que tem naquele meridiano, tá? Vamos lá, iniciando agora como se fala os pontos, tá? O E45, ponto poço. Ele fica no, no dedo médio, né? No dedo médio, no segundo dedo, né? Na parte interna para o terceiro dedo, entre a parte rosada, né? Que a gente faz um corte, como se fala, entre a cutícula e a lateral do dedo. Então ele fica mais ou menos 0,1 polegada ao lado da esquina lateral do dedo, do pé. Esse ponto, como se fala, é dolorido tudo, que é o E45, é ponto poço, entendeu? Normalmente a gente agulha 15 graus para o tornozelo, mas você pode, como é um ponto dolorido, você pode agulhar 90 graus e mexe a agulha, tá? Ou sangrar de 3 a 5 gotas, entendeu? Ações literárias. Ele clareia o calor do estômago e do canal, acalma e abre os orifícios da mente, restaura a consciência, resolve a retenção de alimentos. Indicações literárias: gengivite, amidalite, hepatite, paralisia facial, renite, excesso de sonhos, comportamento maníaco, fome excessiva, febre, inchaço e sensação de calor na face, sangramento e hemorragia nasal, hábitos, lábios rachados, dor de dente, secreção nasal amarela, sonhos excessivos, medo, insônia, tontura, distúrbio maníaco depressivo, vontade de arrancar a roupa e correr, perda de consciência. Isso aí, as indicações literais que a gente acha em livro, né? Na indicação de experiência, o ponto poço tira a opressão interna, por isso, depois que come, vira uma bola do estômago com ácido, né? Não, então a pessoa está com regurgitação ácida, ela está com uma azia, ela está com refluxo ácido, ela está com, como se fala, com dor de estômago, ela pode estar com uma bola no estômago, entendeu? Ela, então, ela pode também ter, como se fala, fissura por comida, entendeu? Então, tudo isso, como se fala, faz parte, como se fala, de problema de excesso do estômago. Parte mental, ela está com pensamento excessivo, entendeu? Ela está com gastrite, entendeu? E44. Na junta, você vai achar, como se fala na junta, o osso, certo? Do. Uh, a junta do osso, entendeu? Então, na frente da junta do osso, no meio, é o E44.
você vai agulhar 45 graus em direção para cima, tá? 90 graus não tem como você colocar, porque, por exemplo, você vai pegar na pele, né? Então tem que entrar no meio da linha do pé, né? Para trás, né? Na direção, como se fala, do tornozelo, tá? Ações literárias: clareia o calor, regula os intestinos, resolve a umidade e calor, acalma a mente, expele o vento da face. Indicações literárias: febre, sensação de calor, sede, distensão abdominal e dor, burburismo, diarreia, sangue nas fezes, constipação, aversão a pessoas falando, desejo de silêncio, dor no olho, dente, face, paralisia facial, sangramento na gengiva, dor no canal do estômago, dor na mandíbula, analgesia, sangramento, hemorragia nasal, amidalite, faringite, artrite da junta, dismenorreia, bocejo. Tá? Indicações: experiência, ponto riacho para tirar calor interno, queimação do estômago, mau hálito, acidez, refluxo, gastrite, dor do estômago, parte de emoções, pensamentos excessivos. Tá? E43, atrás da junta. O outro é na frente, esse é atrás da junta, tá? 90 graus, 1 polegada. Expele o vento, clareia o calor, remove a obstrução do canal, regula os intestinos e remove o edema. Situações literárias, indicações literárias: dor, inchaço e rigidez no pé, síndrome de Bi causada por calor, distensão, plenitude e dor abdominal, burburismo, eructação, edema na face, inchaço nos olhos e no rosto, conjuntivite, eólica abdominal, assiste hipertranspiração noturna, dor do lado dorsal do pé, dor na palma da mão, amidalite, metatarsalgia, bocejo. Indicações: experiência, ponto lagoa, é para ajudar no movimento do estômago. Se ele está lento, tonificamos para acelerarmos. Se ele está acelerado, nós sedamos para ele ir mais devagar. Depende do apetite da pessoa, certo? Falta de apetite, tonificamos. Muito apetite, sedamos. Um ponto muito bom para tirar, para regular o apetite, tá? Só que usamos também o E45, entendeu? Se a pessoa tiver muito apetite, entendeu? Para sedar, né? Ou pode colocar o E45 ou o E44, E43, entendeu? Sedando para estar ajudando, certo? Tem outros pontos que você vai estar também utilizando para estar auxiliando na melhora do aparelho digestivo como um todo, tá? E41. E41, a gente vai, ele fica, você segue pelo canal, pelos dois metacarpos, até a dobra do tornozelo. Esse é o E41, tá? Ele é ponto mãe, entendeu? E ele é ponto rio também, certo? 90 graus, 1 polegada. Ele clareia o calor, acalma a mente, remove a obstrução do canal. Indicações literárias: dor de cabeça frontal, tontura, inchaço, dor no rosto, distensão abdominal, constipação, diarreia, torção no tornozelo, perna, pé, adormecimento e sinusite. Daí indicações literárias, tá, gente? Continuando ela: face e olhos avermelhados, tontura, eructação, fome com incapacidade de comer, constipação, febre, comportamento maníaco, agitação, lamento, medo, ver fantasmas, inchaço e dor no tornozelo, pé caído, sensação de peso no joelho, citalgia, síndrome de Bi no tendão e decorrente à umidade, esclerose múltipla. Vamos lá. Ele é ponto rio para tirar tosse crônica, por quê? Baço e pâncreas estômago, ele é terra, sendo mãe do metal que é o pulmão. Quando mãe está com insuficiência, o filho fica também com insuficiência. Dessa forma, aparece a tosse crônica. Tá? A gente usa o P7 e o E41. Se for usado como teoria dos 5 elementos, pode se tonificar. Outra coisa também, se a pessoa tiver problema na junta do tornozelo, você também pode utilizar, porque ele é um dos pontos que você vai colocar para estar melhorando a junta do tornozelo, por exemplo, uma torção, certo? E36. O E36, ele é um ponto coringa, certo? Anotem aí direitinho.
Só um segundinho. O E36, ele é um ponto coringa. Ele chama Tu San Li, as três distâncias do pé, tá? O Tu San Li, você vai, na próxima foto vai mostrar mais ou menos. Você vai achar o olho, os dois olhos do joelho, tá? Você vai colocar 4 dedos, entendeu? Ou seja, 3 polegadas para baixo, em frente ao osso da fíbula, tá? Agulha de 90 graus, vai de 1 polegada a 1,5 polegada ou 2 polegadas, depende do tamanho da perna da pessoa. Ações literárias beneficia o estômago e o baço, tonifica a energia e o sangue, tonifica a energia original, ilumina os olhos, regula a energia nutritiva e defensiva, regula os intestinos, aumenta o yang, expele o vento e a umidade, expele o frio, resolve o edema, recupera o yang, restaura a consciência. Ali, ó, aí é o exemplo de como que você acha ele, tá? Indicações literárias continuando, dispepsia, indigestão, gastrite, dor de estômago, desinteria, náusea, vômito, distensão abdominal, constipação, enterite, paralisia na perna, paralisia facial, epilepsia, rinite, faringite para fortalecimento geral, dor epigástrica, náusea, vômito, soluço, eructação, pouco apetite, digestão difícil, deficiência de energia, sangue e encurtamento da respiração, fadiga, tontura, pós-parto, visão turva, palpitação, doenças oculares, aversão ao frio, febre, peso na cabeça, distúrbio maníaco-depressivo, delírio, riso impróprio, borburismo, distensão e dor abdominal, flatulência, diarreia, gases, fezes com alimentos, dor no joelho e na perna, edema, inchaço na região abdominal com retenção urinária, síndrome de Biddle no joelho e punho. Indicações de experiência, ele é um ponto mar, energia de fora para dentro, ele é auspicioso para se tonificar. É para tratar, ele também trata, ele é para tratar o órgão, síndrome de energia de sangue e de sangue fracos. Tem um ditado: quem tem energia do estômago fica vivo, quem não tem energia do estômago vai morrer. Tá? Outra coisa, esse é um ponto auspicioso para aumentar a energia yang do corpo. E o homem é yang. Então, esse é um ponto auspicioso para ajudar a melhorar a energia do homem. Tá? Pode ser usado na mulher? Claro que pode, certo? Ele é um dos pontos de combinação para tratamento de estômago, tá entendendo? E não só isso, ele aumenta a energia yang do nosso corpo. Ele ajuda nessa energia yang. Tá? Então é um ponto, como se fala, muito bom. O E36, ele é um ponto coringa para aumento da energia yang e um ponto coringa para ajudar na energia do homem, tá? Estou colocando a energia do homem, entendeu? Por quê? Porque no baço e pâncreas, quando vocês forem aprender, vocês vão ter um ponto que ele ajuda a energia né? A energia do sangue, ele vai ajudar a energia da mulher, tá? Então, mas nada impede de você estar usando esse ponto nas mulheres, tá? Eu só estou colocando que, por exemplo, o homem, ele é yang, ele precisa da energia yang, entendeu? Então, muitas vezes o homem, como se fala, sem energia yang, ele não tem, como se fala, libido, ele fica fraco, você está entendendo? Tem vários sintomas que aparentam nele, entendeu? Que vai prejudicando, e esse é um ponto que vai auxiliar, tá? Na mulher também, entendeu? Tem mulher que sente muito frio, entendeu? Você vai poder colocar esse ponto também para ajudar. O E42, certo? O E42, ele é ponto fonte, tá? Ele fica uns 2 dedos abaixo do E41, tá? Na linha do meridiano, tá? Onde passa a artéria dorsal do pé. Então tem que tomar cuidado para você não furar a artéria, tá? Mas você pressionando, ela sai para o lado e você coloca, tá? 90 graus, 1 polegada. Não se preocupa que isso não vai machucar ninguém, não vai
gerar nenhum problema. Mas se você furou porque você foi descuidado, quando tirar a agulha é só você tampar com algodão que vai fechar, porque a agulha é muito fininha, gente, entendeu? Ações literárias, regula os intestinos, tonifica o estômago, o baço, abre os orifícios da mente, remove a obstrução do canal. Lembrando também, pessoal, por exemplo, se a pessoa tem problema de coagulação, você não vai fazer acupuntura nela, né? A pessoa está com 600 de diabetes, certo? Que vai provocar uma coagulação nela. Ela está tomando um anticoagulante, certo? Agressivo, porque ela já teve trombose, então ela tem um problema de coagulação. Ou ela tem, como se fala, hemofilia. Então, esse tipo de coisa você não vai fazer na pessoa com acupuntura, que você vai poder ter um problema sério, tá? Então, isso você pergunta, quando você estiver fazendo a avaliação da pessoa, você pergunta, você tem algum problema sério de diabetes? Você tem um problema sério de coagulação? Você tem problema de hemofilia? Você tem que perguntar tudo isso com a pessoa para que você... normalmente quem tem hemofilia não vai te procurar para fazer acupuntura, tá? E se for te procurar, você faça com laser, entendeu? Daí você, infelizmente, vai ter que cobrar mais caro porque você vai perder muito tempo com a pessoa, entendeu? Ações literárias regula o intestino, tonifica o estômago, o baço, abre os orifícios da mente, remove a obstrução do canal. Indicações literárias, dor no pé, dor de dente, gengivite, anorexia, epilepsia, inchaço no rosto, distensão abdominal, dor epigástrica, distúrbio maníaco-depressivo, desejo de fugir, paralisia facial, dor na face, dor dentro da boca, inchaço e dor no dorso, dor no pé, atrofia do pé. Indicações, experiência, ponto, fonte, energia de dentro para fora, sendo bom para sedar. É para tratar o órgão, sendo bom quando a energia do estômago está em excesso. Tá? Então, por exemplo, esse é um outro ponto que a gente coloca se a pessoa tiver, por exemplo, com aqueles sintomas que eu já falei para vocês. Tá? Agora, primeira, a gente já entra na síndrome de doença dos órgãos. O estômago, ele é uma víscera, ele é oco. Então, aqui é para o próximo meridiano que a gente vai aprender, que é o baço pâncreas, tá? Então, para tratar aqui, só que eu estou colocando aqui para vocês terem completa a, como se diz? Ter completo o, ter completo, como se fala, a apostila para vocês estudarem, tá? O ponto do meridiano do baço e pâncreas a gente vai abordar na aula que vem, tá? Ele vai tratar todo o problema de baço e pâncreas. Agora, as vísceras. Por quê? O, para tratamento de órgão é fonte-fonte. Como assim? Fonte dos irmãos gêmeos. Fonte do estômago e fonte do baço e pâncreas. Então a gente usa o E42 e vai usar o BP3, que vocês vão aprender na próxima aula. No tratamento das vísceras, a gente usa ponto de Marcomar. Então a gente vai usar o E36, que aprenderam, e vai usar o BP9, que a gente vai aprender na próxima aula. Esse é para tratar todo o problema do estômago, tá? No sentido do órgão, tá? Ou, no caso, a víscera, né? Agora a gente vai ver como se fala entre os irmãos, os primos, né? Que é o intestino grosso e o estômago, tá? Na aula passada a gente viu esse slide, a gente só está repetindo, né? Caso a doença inicie no intestino grosso, ataca o estômago. Intestino IG4 e 36. Por exemplo, a pessoa está com diarreia e depois começa a ter enjoo com vômito. Agora esse aparece mais, né? Que quando a origem aparece no estômago e ataca o intestino grosso. A gente usa o E42 e o IG11. Como assim? A pessoa está com gastrite, está com calor no estômago, esse calor desce, causando intestino preso, entendeu? Fezes ressecadas. Esse é um dos casos que mais acontece, tá? Agora, a doença crônica. Doença crônica é do mesmo meridiano, ponto fonte e conexão. Tá? Então a gente usa o E42 e o E40.
E a foto aqui tá errada, tá? Eu tenho que... Não, tem o E40. Ah, não, tá certo, desculpa. Erro técnico, eu não vi a foto que tava ali embaixo. Tá certa a foto. Então a gente usa o E42 e o E40, tá? Todo tipo de doença crônica do estômago, a gente, cirurgia do estômago, úlcera, certo? A gente usa, como se fala, ligação dos irmãos gêmeos. E40. O E40 ele está 8 polegadas abaixo do joelho e meia polegada ao lado do ponto E38, na borda lateral do músculo extensor longo dos dedos. Ou 1,5. Tá, a maneira mais fácil, você encontra o manelo, que é a parte maior do tornozelo, e o olho externo do joelho. Você vai fazer uma linha, na metade da linha, do lado da tíbia, 1 polegada do lado, um dedão. Você vai achar o topo da tíbia, colocar o dedão do lado, você vai achar o E40. Você vai sentir um choque forte nele, normalmente tem um choque forte, tá? Esse é um outro ponto coringa, tá? Ele é ponto conexão, mas é um ponto coringa também. Agulha 90 graus, 1 polegada. Ele resolve fleuma e umidade. Fleuma é mucosidade. Abre o tórax, domina a rebelião da energia, promove a descida da energia do pulmão, interrompe a tosse, acalma e abre os orifícios da mente. Indicações literárias: asma, tosse, com muito catarro, tontura, vertigem, constipação, edema nas pernas, pernas adormecidas ou paralisadas, hemiplegia, dor de cabeça, amidalite, apoplexia, hipertensão, opressão no tórax, tosse com expectoração profusa, inchaço na face e na garganta, tontura, dor de cabeça, sensação de peso no corpo, falta de ar, respiração dificultosa ou ruidosa, distúrbio maníaco-depressivo, riso impróprio, alegria imprópria, inquietude mental, vontade de fugir, ver fantasmas, mucosidade no tórax, nódulos abaixo da pele, tiroide, uterinos, mucosidade obscurecendo a mente, asma, ansiedade, fobia, contusão tórax. Indicação e experiência, ele é ponto conexão. Ele é principal para tirar mucosidade do corpo, colesterol alto, emagrecimento, catarro, demência, esquizofrenia, problema mental, ronco, toda a síndrome de mucosidade, segundo a medicina chinesa, sedar porque muco é excesso. Ele é um ponto coringa para tirar muco, tá? Então, lembra que a gente aprendeu o P10 para tirar muco, também o catarro do rosto, a gente usa o E40, tá? Também. Agora vocês aprenderam o E40. Pessoal, eu vou dar uma pausa para vocês de uns 10 minutinhos, então a gente volta umas 10h55, tá? Para que vocês possam tomar uma água e ir no banheiro, tá bom? Então a gente volta 10h55, tá? O café. Então vamos pro café, tá? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar, pessoal, da síndrome de doença entre os irmãos gêmeos, tá? Como assim? A doença passa do estômago para o baço pâncreas, do baço pâncreas para o estômago, entendeu? Então, ele soluciona esse tipo de problema. Problema do baço pâncreas primeiro, depois ataca o estômago.
Diarreia com cheiro forte, começou a ter vômito. Entendeu? A gente usa o BP3 e ponto de conexão é 40. Problema do estômago primeiro e depois ataca o baço pâncreas. Ficou com gastrite e depois ficou com edema. Então a gente usa ponto fonte é 42 e ponto conexão BP4, tá? Agora a gente vai achar o ponto de alarme, é o VC12. O VC12 ele fica 4 polegadas acima do umbigo, mais ou menos uns 5 dedos, tá? Na linha central do abdômen. Então você pega no centro do umbigo para cima e você acha ele. A agulha é 90 graus, 1 polegada. Ele tonifica o estômago, o baço e pâncreas, resolve umidade, retira a mucosidade, regula a energia do estômago calmamente. Isso, ações literárias. Agora, indicações literárias: epigastria, distensão abdominal, borborismo, dor intestinal, diarreia, regurgitação ácida, dispepsia, vômito, icterícia, cansaço, fezes, moles, pouco apetite, membros fracos, plenitude abdominal, gosto pegajoso, sensação de peso, náusea, dor no estômago, digestão difícil, refluxo, vômito, preocupação, ansiedade, estado pensativo. Indicação experiência, pontos de alarme. Trata o próprio órgão, com combinação com o E25 alarme. Então, o que acontece? Agora a gente pegou a solução, né, de todo o problema, como se fala intestinal e de estômago, a gente usa o E25 e o VC12. O E25 é alarme do intestino grosso, o VC12 é ponto de alarme do estômago. Então a gente usa o VC12, E25, o E36, certo? Para tirar a dor, o IG4, certo? Daí você vê quais pontos que estão com mais problemas, no sentido, tá com excesso, então você vai colocar no E43, o E44, certo? Na pessoa também. Então, aí você já fecha todo tipo de problema do estômago da pessoa, intestinal, tá? Que é para solucionar esse problema gastro, né, dela. Inclusive, por exemplo, problema desde refluxo, azia, problema, como se fala, de gastrite, problema, como se fala, até de úlcera, problema de a pessoa está com compulsão de comida, todo esse negócio, tá? E34 é o ponto de emergência. Vamos supor que está muito grave também a dor, a gente usa o ponto de emergência. 2 polegadas acima da borda superior da patela, na lateral do tendão. Então, na parte externa da perna, entendeu? Você vai achar, como se fala, a patela, são 2 polegadas acima da patela, tá? Então, são 3 dedos para cima. Daí você vai agulhar, ele fica do lado do osso, entendeu? Vai agulhar 90 graus, 1 polegada. Se a perna for muito grande, você tem que colocar um pouco maior a agulha, tá? Controla a rebelião da energia do estômago, remove a obstrução do canal, expele umidade e vento. Indicações literárias: artrite ou periartrite do joelho, dor na perna, mastite, gastrite, enterite, apendicite, dor epigástrica, regurgitação ácida, refluxo, inchaço, rigidez, dor e atormecimento do joelho e na perna, síndrome de do joelho decorrente ao frio. Isso é indicações literárias. A indicação de experiência que a gente vai usar: ponto de emergência, trata a hemorragia do estômago, vomitar sangue, todo problema sério do estômago, tá? Mesmo que não tenha hemorragia, tá? E outra coisa, apendicite, tome muito cuidado, tá, gente? Quando a pessoa está com dor em volta do umbigo, esse negócio, você tem que pedir para ela ir ao médico para que ela possa fazer um ultrassom, tá? Entendeu? Então, porque a apendicite, ela pode matar a pessoa, entendeu? Então, se a pessoa está com dor em volta do umbigo ou do lado direito, tá entendendo? Pede para ela procurar um médico urgente, principalmente se ela tiver com febre, entendeu? Também, certo? Então, esse tipo de sintomas, esse negócio, não cabe a você, como se fala, esmiuçar. O que cabe a você é você indicar ao paciente que ela procure um especialista
para que possa ver se ela está com apendicite, entendeu? Mas você não precisa assustar o paciente, entendeu? A única coisa, vamos supor, ela chegou com uma dor em volta do umbigo ou lado direito. Você pergunta para ela se ela foi no médico ver isso. Você pergunta para ela se ela já fez algum exame referente a isso. Se ela falar que não, daí você fala assim, olha, então eu vou tratar você agora, só que você tem que ir ao médico, entendeu? O mais rápido possível para que possa fazer um exame, entendeu? Referente a isso, entendeu? E anote na sua ficha, você indicou ela fazer isso. Se você tiver, como se fala, receio, você pode até fazer uma carta de recomendação para ela que procure um médico para estar vendo como se fala a dor abdominal dela, esse negócio. Por quê? Porque, por exemplo, você se exime, se ela não fizer nada, você se exime dela estar acusando você depois que você não instruiu ela esse negócio. Lembre-se, cada um no seu quadrado, entendeu? Tem coisas que você, por exemplo, você pode fazer para estar ajudando, dar uma qualidade de vida para esse paciente, mas tem coisas que você tem que chegar para ela e pedir para a pessoa ir procurar. Principalmente, por exemplo, eu tô com muita dor de cabeça esse negócio. Primeira coisa que você deve me perguntar é se ela foi no médico para ela ver essa dor de cabeça. Mas olha, sendo sincero, 80% das pessoas quando vem, ela já foi no médico, esse negócio, já fez exames, então você já pergunta isso para ela. Por quê? Você tem que eliminar que essa pessoa tem uma doença grave e ela não está procurando ajuda e a acupuntura muitas vezes vai camuflar. Por exemplo, num caso de apendicite, você vai tirar a dor dessa pessoa. E vai tirar mesmo. Só que a hora que esse negócio vier à tona, essa pessoa, por exemplo, vai morrer. Entendeu? Então, do mesmo jeito que, por exemplo, a pessoa está com câncer, ela vai estar fazendo um tratamento com você, vai tirar a dor, vai tirar os sintomas, esse negócio. Mas se ela não estiver fazendo quimioterapia, ela não estiver fazendo tratamento, por exemplo, com o médico dela, que ele escolhe químio, rádio, o que for, para estar fazendo o tratamento dela, ela está, por exemplo, que nem na vibe, eu sou natureba, esse negócio, ela vai morrer. E, por exemplo, a família pode responsabilizar você, tá? Então, por favor, chegue para a pessoa e fale assim, eu tô com esse tipo de problema, esse negócio. Você procurou um especialista para estar vendo, verificando, te acompanhando esse negócio? Eu estou acompanhando. Tudo bem, qual que é o nome do seu especialista? Anota o nome do especialista, que ela informou. Por quê? Isso vai te eximir de vários problemas e dor de cabeça que você tenha, tá? No contrato eu até coloco isso, no contrato quando a pessoa vem para fazer, como se fala, a avaliação, eu coloco explicitamente, por exemplo, se ela tiver qualquer doença, doença grave, até doença, por exemplo, infecto contagiosa, ela tem que comunicar e tem que estar fazendo o tratamento dela junto com o especialista. Então você tem que se eximir de todas as formas, porque tem pessoas boas e tem pessoas ruins, tá? Então tomem cuidado com as pessoas ruins. Aqui é o resumo, tá, pessoal, dos 9 pontos especiais, tá? O ponto poço, riacho, lagoa, rio e mar, mãe e filho. O ponto fonte, conexão, alarme, emergência, para vocês fazerem a sua colinha. A síndrome de doença dos órgãos, doença das vísceras, síndrome de doença entre primos, doença entre irmãos gêmeos, síndrome de doenças crônicas, tá? Agora a gente vai entrar nos pontos especiais que a gente fala, os pontos a mais que a gente vai usar no nosso dia a dia, tá? E1. O E1 nós normalmente não colocamos, por quê? Porque ele fica, por exemplo, embaixo da órbita do olho. Para você colocar a agulha, tem que levantar o olho para cima e colocar a agulha em direção para baixo, atrás do osso ocular, do osso ocular. Por quê? Ele vai melhorar toda a parte, entendeu? É, em relação ao olho. Só que tem um detalhe, esse ponto, ele vai deixar roxo, ele vai machucar, entendeu? Então a gente não usa ele normalmente, a gente usa ele é mais rápido o tratamento, mas a gente usa, como se fala, para evitar o olho roxo, o E2, tá? Então a gente agulha 15 graus para baixo, seguindo atrás do osso da face, tá? Que é o osso infraorbital,
Na área do olho é cheia de vasos, que é impossível evitar de perfurar um. E a pessoa vai ficar com o olho roxo, entendeu? Agulha de meia polegada, tá? Ele espelha o vento. A pessoa normalmente, quando você vai colocar esse coisa, ela tem que fechar os olhos e você levantar a órbita do olho para cima e colocar a agulha para baixo, tá? A gente não usa esse ponto, mas eu tenho que ensinar para vocês, entendeu? Espelha o vento da face, ilumina os olhos, clareia o calor dos olhos. Indicações literárias: conjuntivite, miopia, paralisia facial, hiperlacrimação, problemas oculares, cegueira noturna, visão turva, miopia, vermelhidão, inchaço no olho, falta de excesso de lacrimação, desvio do olho e boca, paralisia facial. Indicações experiência: qualquer tipo de problema do olho, conjuntivite, catarata, glaucoma, etc. Agora o E2. O E2, por exemplo, é o que a gente mais usa, entendeu? Ele fica, se você seguir a linha, como se fala, é, pede para a pessoa olhar para frente, no centro da pupila, você vai apertando, você vai achar o osso. Ele fica na dobra do osso para baixo, na dobrinha do osso. Então, ele fica mais ou menos 0,7 polegadas do E, entendeu? Quase uma polegada. Você vai passando a mão assim, você vai achar o osso. Então tem uma bola embaixo, ele vai fazer uma curva. Depois da curva do osso, é ele. 90 graus, meia polegada. Ele é mais seguro, não deixa roxo, não vai machucar nada. Ele espelha o vento da face também, ilumina os olhos, clareia o calor dos olhos. Conjuntivite, pterígio, paralisia facial, espasmo facial, tique, dor de cabeça, tontura, trigeminalgia, problemas oculares, cegueira noturna, visão turva, miopia, vermelhidão, inchaço no olho, falta e excesso de lacrimação, desvio do olho à boca, paralisia facial. Indicações experiência, qualquer tipo de problema do olho, conjuntivite, catarata, glaucoma, tudo, todo tipo de problema do olho. Agora o E4. O E4, ele fica no canto da boca, então você pede para a pessoa fechar os lábios, vai estar o lado lateral da boca. Então ele fica meia polegada do lado do canto da boca. Você vai usar 15 graus, agulha de 1,5 polegada em direção ao E6, tá? Ou 90 graus, meia polegada, tá? Então, 1,5 polegada depende do rosto da pessoa, pode ser 2 até 3 polegadas, tá, pessoal? Porque você vai passar do E4 em direção ao E6. Isso é uma técnica da nossa família, tá? Que é uma técnica, como se fala, de transpaxação. Ele expele vento da face, remove obstrução nasal, indicações literárias, paralisia facial, trigeminalgia, tique, hipersalivação, nefralgia do trigêmeo, desvio dos olhos, boca, inchaço, entorpecimento nos lábios e face, incapacidade de fechar os olhos, dor na bochecha e nos dentes. Indicações experiência, paralisia facial. Combinação com E4 passando para o E6, tá? E6. Ele fica. Se você pede para a pessoa abrir e fechar a boca, você vai encontrar junta. Esse é o E6, tá? Então, normalmente a gente agulha de 1,5 polegada até 3 polegadas do E4 até o E6. Se você, por exemplo, for colocar 90 graus, coloca 90 graus de meia polegada a agulha. Tá? Espelhe o vento da face, remove a obstrução do canal. Indicações literárias: dor de dentes, paralisia facial, parotidite, espasmo do músculo masseter, trigeminalgia, nefralgia do trigêmeos, dificuldade de abrir a boca, dor, tensão na mandíbula, trismo, dor de dente, bruxismo, cachorro. Esse é um ponto que a gente usa, como você falou, o E6, o E7, a gente usa para, por exemplo, também para bruxismo e ATM, tá? Fora a paralisia facial, entendeu? Então a gente usa para paralisia facial, do E4 para o E6. Se for ATM, a gente usa o E6 e o E7, entendeu? E mais um outro ponto que pega os 3 trigêmeos, né? Que é o ou também, como se fala, nefralgia dos trigêmeos, que é a inflamação dos trigêmeos, né? Ou bruxismo, entendeu? A gente usa ele também, tá? Anotem aí direitinho. E7. O E7, ele fica, se você colocar a mão, você achou o E6, você vai colocar a mão, você abrindo a boca, você vai ver também em cima
ele, como se fala, abrindo, que é na junta superior, como se fala, da mandíbula, certo? Então, você vai encontrar, como se fala, é, esse músculo abrindo e fechando, tá? É lá, entendeu? Espelha o vento da face, 90 graus, meia polegada também, espelha o vento da face, remove a obstrução do canal, beneficia o ouvido. Indicações literárias: zumbido, dor de ouvido, dor de dente, trigeminalgia, artrite no temporo mandibular, paralisia facial, nefralgia do trigêmeo, paralisia facial, desvio dos olhos e boca, dor na mandíbula e dente, trismo, inchaço e dor na gengiva inferiores, na bochecha, tinido, surdez, coceira no ouvido. Ele trata a TM em combinação com E6 e E7, tá? Duas agulhas. Na realidade, você vai usar três agulhas, né? Porque o E7 é o nervo médio, né? E o E6 é o nervo inferior, e tem o nervo superior, que vocês vão aprender mais para frente, certo? Que vocês podem usar tanto o Taiyang como o ponto do intestino delgado, certo? Que vocês vão aprender mais para frente e fecha esse tratamento de ATM ou problema de bruxismo, né? Ou, inclusive, nefralgia do trigêmeos, entendeu? A nefralgia do trigêmeos é uma dor horrível, o pessoal começa a sentir uma dor de cabeça tão extensa que ele, literalmente, ele quer bater a cabeça na parede, tá? Vamos lá, E18. E18, aqui na foto, ela está meio errada, tá? Como assim? Como que eu acho? Você pega a linha do mamilo, ele fica embaixo, você vai ver a linha do peito, a raiz do peito. Ele fica na linha do mamilo, na raiz do peito. Você vai fazer 15 graus para fora do corpo. Vai colocar 15 graus para a direção para fora do corpo. Tá? Uma agulha de 1 polegada, pode usar até 2 polegadas, depende do tamanho da pessoa. Beneficia as mamas, reduz edema, movimento de energia do tórax, interrompe a tórax. Indicações literárias: abscesso, dor, inchaço e distensão da mama, mastite, inchaço pré-menstrual, nódulos mamários, falta de apetite de leite, tosse, falta de ar, opressão no tórax, distúrbio lactação, nefralgia intercostal. Ele trata mastite, trata o leite da mulher, solta o leite, ele ajuda a melhorar o leite. Outra coisa, ele ajuda na dor do hipocôndrio. Como assim? Na dor na lateral, direita ou esquerda, tá? Que isso é uma dor provocada pelo fígado. Então a gente coloca tanto nos pontos do fígado, né? No ponto de alarme do fígado, como nesse ponto que vai ajudar a tirar a cãibra que a pessoa tem, como se fala no hipocôndrio. Eu tinha muito disso, entendeu? Porque eu tinha que tomar um remédio, como se fala, de colesterol, e ele aumentava o. Ai, como chama? Agora eu não lembro. Ele aumentava. Ai, agora eu não lembro, faltou agora na memória. Ele aumenta uma substância no sangue, que antigamente eles usavam até para estar medindo se a pessoa está tendo um infarto ou não. Só que descobriram que descobriram agora na era moderna que não funciona isso, né? Mas isso indica que, por exemplo, a pessoa, por exemplo, tendo isso elevado no sangue, pode ter câimbras. Entendeu? E eu sentia câimbra abdominal absurda, eu parava até de respirar por causa disso. Tá? Então, por exemplo, a parte, como se fala, de dor no hipocôndrio, a gente usa isso, tá bom? E25, ele é o ponto de alarme do intestino grosso. Por que eu estou colocando aqui? Para vocês lembrarem dele, porque a gente usa em combinação com o VC12. Tá? Ele fica 2 polegadas ao lado do umbigo. Então, você acha o umbigo, você coloca os 2 dedões, ele está do lado. Então, a gente coloca as 2 agulhas do lado, coloca o VC12 formando um triângulo. Tá? Agulhas de 90 graus, de 1 a 3 polegadas, depende do tamanho da barriga. Ações literárias: regula os intestinos, estômago e baço, movimenta energia, revigora o sangue, elimina a umidade, clareia o calor e o sistema digestivo, acalma e abre os orifícios da mente.
Indicações literárias: gastroenterite aguda, crônica, disenteria, diarreia alérgica, borburismo, náusea, vômito, distensão abdominal, constipação, assiste, apendicite, anexite, dismenorreia, dor abdominal, diarreia por deficiência de baço, alimento não digerido nas fezes, edema, inchaço na face, menstruação irregular, cólica menstruais, infertilidade, massas abdominais nas mulheres de enxergar. Indicações experiência, ponto alarme. Por isso, trata problemas do intestino grosso. Intestino preso, diarreia, qualquer problema do estômago em combinação junto com o intestino, você usa o VC12, eles dois. Não esquecendo o E36, certo? E se a pessoa tiver algum problema de fogo, esse negócio. Se tiver dor, esse negócio tem que colocar também o IG4. E também você, por exemplo, a pessoa está com problema, como se fala, sério ah, de fissura por alimento, ou está, como se fala, com regurgitação ácida, caramba, você pode colocar E43, E44 também, tá? Daí você fecha toda a parte, como se fala, de doença gastrointestinal. E28. E28 é 3 polegadas abaixo da linha horizontal do umbigo. Então você pega 3 polegadas para baixo do umbigo, certo? E 2 polegadas ao lado, entendeu? Do corpo, na borda lateral do músculo retroabdominal. Daí você acha o E28, tá? Ele, 90 graus, 1 polegada, depende também do corpo da pessoa, pode ter, depende do tamanho da barriga, né? Ações literárias: movimenta a energia do aquecido inferior, abre a via das águas, beneficia a micção, remove a estagnação de energia do sangue. Indicações literárias: dor, distensão e plenitude do abdômen inferior, dificuldade para urinar, edema, massas abdominais em mulheres, menstruação dolorosa, infertilidade feminina, ovário policístico, retenção de feto morto, retenção da placenta, assiste, nefrite, cistite, orcrite, prolapso anal, dismenorreia, anexite. Indicações: experiência, trata nefrite, problema do rim, cistite, também da bexiga, certo? Ele trata todo o problema, essa parte, como se fala, de rim e bexiga. Então, como ele está, como se fala, na área, como se fala, do útero e do ovário, ele também vai auxiliar na parte, como se fala, de problemas do útero e ovário, entendeu? E29. 4 polegadas para baixo. Ele é 1 polegada para baixo, certo? Do E28, entendeu? Então, por exemplo, você achou o E28, coloca um dedo para baixo, E29, tá? Se você quiser da maneira tradicional, são 4 polegadas para baixo do umbigo e 2 polegadas ao lado, tá? Ele fica na lateral. 90 graus, 1 polegada, mesma coisa, depende do tamanho da barriga da pessoa, pode variar o tamanho. Revigora o sangue do útero, ergue energia, fixa essência. Indicações literárias: êxtase do sangue, amenorreia, dor de sangue, menstruação dolorosa e irregular, massas abdominais, infertilidade, retração dos testículos, prolapso do útero, emissões seminais, ejaculação precoce, impotência, micção noturna, dismenorreia, amenorreia, menorragia, anexite, infecção orogenital, hérnia eólica abdominal, orogenital, dor no pênis, esterilidade. Trata todo o problema do órgão genital interno, cólica, por exemplo, na mulher, que não engravida, todo o problema genital da mulher, né, cólica, problema menstrual. Na parte do homem, testículos e potência. Na mulher também pode tratar, como se fala, falta de libido também. Então esse é um ponto, como se fala, que auxilia. Eu colocaria o E28 e E29, e mais para frente, quando vocês tiverem aula dos VCs, vocês vão ver qual VC que é no centro, né, na linha do umbigo, que vocês vão usar para estar utilizando, como se fala, também para fazer o tratamento disso, tá? Mas já vai anotando aí que vocês já vão tendo, como se fala, essa parte, como se fala,
Só um segundinho só. Trinta e um, você vai ter que encontrar, você vai ter que colocar duas palmas retas para cima, certo? Com um ponto médio no dedo médio, certo? Encontrando. Ele fica, como se fala, bem na linha, como se fala, quase, ele fica um pouquinho abaixo da cabeça do fêmur, entendeu? Mais ou menos, não tem mais ou menos, pega as duas mãos, que depende, como se fala, do tamanho da pessoa, tá entendendo? Então vai ser mais ou menos isso, 90 graus, 1,5 polegada. Remove a obstrução do canal, expele vento, umidade. Indicações literárias: tendinite na coxa, hemiplegia, paralisia na perna, síndrome de Bino dolorosa, Whey, atrofia das pernas, hemiplegia, entorpecimento, formigamento, dor no quadril e coxa, dor e rigidez no joelho causados por frio, sequela de AVC, esclerose múltipla. Ele trata hérnia inguinal e dor. Tá? O E31, tá bom? E37. Ele fica 3 polegadas abaixo do E36, na mesma direção, 90 graus, 1 polegada. Ele regula o estômago, intestinos, resolve a retenção de alimentos, elimina a umidade e calor, controla a rebelião da energia, certo? Indicações literárias: problema no intestino grosso, borburismo, diarreia, fezes moles, desagradáveis, com muco e sangue, dor, digestão abdominal, dor umbilical, encurtamento da respiração, falta de ar, energia, ascendência ao tórax, plenitude do tórax, dor de estômago, enterite, apendicite, edema nas pernas e nos joelhos, paralisia nas pernas. Esse é um ponto coringa para tratar qualquer tipo de diarreia, certo? Então, marquem aí, esse é um ponto coringa para tratar qualquer tipo de diarreia. Bem, pessoal, eu vou passar agora para vocês a provinha, tá bom? Para vocês fazerem. E só um segundinho só. E vou passar os vídeos, né? Para vocês. Tá? Então, só um segundinho que eu vou passar a provinha para vocês. Só um segundinho. Só um momentinho só.
Ah, um pouquinho. Estou passando como se fala para vocês no WhatsApp o link, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Estou passando para vocês aqui no WhatsApp a provinha. Eu vou já passar para vocês como se fala também os vídeos, tá? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Ninguna dúvida, professor. Tudo certo. Então tá bom. Eu vou fechar então aqui a nossa, já que ninguém tem dúvidas, tá? Eu vou fechar o nossa videoaula aqui e eu fico, qualquer coisa, me chamem, como se fala aqui no WhatsApp, tá? Se tiver algum problema, tá? Se tiver alguma dúvida durante a semana que vocês estão lendo o material, vocês me avisam que eu respondo para vocês da maneira do possível, tá? Então, muito obrigado a todos, bom domingo. Eu vou passar agora para vocês todos os dados direitinho, como se fala dos vídeos, por exemplo, da aula prática, certo? E o vídeo, como se fala do caminho do meridiano, tá? Então, para vocês conseguirem ter, ter aí, como se fala, de uma maneira mais para vocês estudarem, tá? Então eu já passei para vocês a provinha, eu fico no aguardo de vocês terminarem a provinha, tudo, qualquer dúvida vocês me avisem, tá? Quando terminarem, eu passo a nota consolidada de todo mundo, tá? Então, bom domingo para todo mundo, tá, pessoal? Muito obrigada, professor. Muito obrigada, igualmente, para todos. Um abraço para todo mundo, pessoal.